E você normalmente vai, não muito raro, vai dar de cara com versões mais antigas da UML. Os desenhos podem ser um pouco diferentes, pode ser que não tenha todos os desenhos que você tem hoje. Essa daqui é mais completa, né? Dezembro de 2017. Então é só um histórico para vocês consultar algum, caso receba algum diagrama versão mais antiga. Os diagramas da UML estão organizados em dois grupos principais. Nós temos o diagrama de estáticos e os dinâmicos. Os estáticos são o quê? Aqueles diagramas abstratos, né, que não foram instanciados ainda, não tem vida, não tem ações. Eles são simplesmente uma estrutura de dados, uma abstração, né? Por que abstração? Coisa que não existe, é somente uma ideia. Por exemplo, uma classe, né? Uma classe é uma estrutura de dados, um código, mas que ainda não foi instanciado, não existe um objeto, ainda não está vivo, não está tendo ações. Diagrama de componentes, somente é um hardware, né? Uma coisa estática. Plantação, idem, uma estrutura. E os diagramas dinâmicos, aí sim você vai descrever sequências de atividades, né? O que é que vem primeiro, o que vem depois, o que que acontece em cada etapa, quais os relacionamentos entre as partes do seu software, como que uma classe se relaciona com outra. Máquinas de estado, né? Qual é o estado que seu software está, o que que ele está esperando, digitação, o que que ele vai exibir aqui? Uma lista de clientes, diagrama de atividades. Esse diagrama aqui é muito parecido com aquele fluxograma, né, da aula de lógica de programação. Os diagramas dinâmicos também são chamados de comportamentais, é onde tem as ações, os relacionamentos, não são somente estruturas. Aqui uma visão geral, né, de todos, são 9 no total. 4 são diagramas dinâmicos, esses azulzinhos aqui, né? Sequência, diagrama de estado, atividade, colaboração. Os diagramas estruturais, estáticos, são esses vermelhinhos. Nós vamos estudar todos eles durante o semestre, tá? O primeiro é o diagrama de caso de uso, que nós vamos ter na aula de hoje. Seguido de diagrama de classes, seguido de diagrama de objetos, e depois aí você vai para talvez diagrama de sequência. Aí cada um segue um caminho. Talvez você não use todos. Você vai especificar somente o que você julgar necessário para ter uma boa documentação do seu software. Pessoal, aqui começa a aula de hoje, tá? A gente estava só repassando, né? O que a gente já viu, a professora Zad já explicou. Eu também já dei uma visão geral de todos os diagramas da OML. A matéria nova começa aqui. Diagrama de casos de uso. Como que eu vou fazer? Primeiro, né, seguindo a aula da professora, eu vou descrever o que é um caso de uso, como é que você documenta textualmente, umas fichinhas, umas tabelinhas. A partir desses documentos, uma vez conferidos, aprovados pelo usuário, aí sim você desenha o diagrama de caso de uso da UML, que é uma folhinha de papel só, uma coisa bem sucinta, bem simples. Olhando ali você já vê tudo. Só que é bom ter o texto, ter as fichinhas, sempre é exigido, tá?
Vocês forem fazer lá o projeto interdisciplinar, não basta mostrar só um desenhinho, um diagraminha assim. Tem que ter as fichinhas, a descrição, o título, porque você vai entender melhor o diagrama. Apesar dele ser bem intuitivo, né? Ser uma linguagem bem acessível, você tem que ter o texto e as entradas, saídas, passo a passo, o que acontece. Vocês vão ver já. Pessoal, até aqui tá claro para vocês? Tem dúvidas, críticas, comentários? Está muito depressa. Por favor, eu gosto de saber. Tá de boa, professor. Pode ir, se quiser, pode dar uma acelerada. Legal, bacana. Assim a gente acaba logo, né? E até agora eu só fiquei repetindo as coisas. Então, um software frequentemente é um produto complexo. Sua descrição envolve identificação e documentos de vários casos de uso, cada um deles descrevendo uma fatia, uma parte do que o software ou uma de suas partes deverá oferecer. E é muito difícil descrever isso textualmente. Importante notar que não descreve como o software será construído, mas sim como ele deverá se comportar quando estiver pronto. O que é esperado do seu software, quais as funcionalidades devem ser implementadas, mas não como será feito isso, não é especificado aqui. No diagrama de caso de uso não temos termos técnicos, por quê? Ele é um instrumento usado para coleta de requisitos do sistema, para que o usuário confira se é isso mesmo, o seu entendimento dos processos de trabalho, do sistema de negócio da empresa, está tudo correto. Aí você mostra para o usuário, olha, eu desenhei isso daqui, baseado naquela entrevista, né, que a gente teve. É isso mesmo, eu fiz corretamente. Eu não esqueci de nada. Está tudo correto. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Ou seja, você vai obter a aprovação dele. Cada vez que a pessoa rever, ela sempre tem uma ideia nova, acrescenta alguma coisa, né? O próprio usuário, ele esquece, depois ele põe as coisas. Ele também erra, né? Ele também pode pedir para corrigir antes de você começar o desenvolvimento. Então, é um instrumento que você usa para obter a aprovação do seu usuário. Por isso tem que estar na linguagem acessível, mais informal, é bem intuitivo, todo mundo entende. Tanto os analistas como os clientes têm que entender essa linguagem. O caso de uso pode incluir outro caso de uso, seria um dentro do outro, tá? Aqui já entra um conceito de programação orientada a objetos, reuso de software. Pessoal, pensem sempre nisso. Se você incluir aqui um caso de uso dentro de outro, você vai otimizar em muito a codificação, o seu software vai ficar mais enxuto, mais funcional, mais fácil de dar manutenção. Não só incluir, como estender outro. Você cria um caso de uso, ele é totalmente dependente, é uma função do seu software, independente. Só que, às vezes, ele é chamado para complementar o trabalho de outro módulo, e às vezes não. Incluir é como se fosse assim, um automóvel inclui um motor, é obrigatório sempre que você vê a palavra incluir, você tenha em mente a ideia, obrigatoriedade. Estender. Estender não é uma coisa obrigatória, é uma coisa opcional. Ah, eu tenho um carro, de vez em quando eu engato um reboque nele. É um negócio, uma extensão do seu automóvel. A gente vai ter esse conceito aqui. E já envolve análise orientada a objetos.
Então, o caso de uso pode incluir o outro. Quando você diz include, sempre tem que incluir. Quando você diz extend, é uma coisa opcional, depende de algum teste, alguma condição específica. Casos de uso são tipicamente relacionados com atores. Os atores são os nossos usuários, é o mundo exterior, tá, pessoal? Pode ser gente, pode ser máquina, pode ser um sensor lá de umidade, luminosidade, qualquer coisa que dê um input, que interage com o seu caso de uso, com a sua parte do sistema, né, sua funcionalidade. Pode ser um outro sistema também, um outro computador, que está recebendo informação ou inserindo informação, chamando o seu. Então pode ser uma entidade ou dispositivo, pode ser qualquer coisa do mundo exterior que interage com seu software. Então, o que é um caso de uso? São narrativas em texto, curtos, bem objetivos, bem técnicos, né? Bem resumidinho, descrevendo uma unidade funcional e são amplamente utilizados para descobrir e registrar os requisitos do sistema. Aquela entrevista inicial que você fez com o seu usuário. Vocês já vão ver um exemplo. Cada caso de uso tem uma descrição, um título, né? O qual descreve a funcionalidade que irá ser construída no sistema. Modelo padrão de caso de uso, use case, né, em inglês. Normalmente contém quem é o público-alvo, né, quem vai ser os usuários, os atores, qual é a meta, né, o que vai produzir essa função depois de codificada, né, resultado, as saídas. Vai ter o fluxo, qual é o processamento, você vai descrever o trabalho que faz essa função. Toda função é uma tarefa, um processo, uma parte que vai se encadeando, relacionando e vai compor o sistema. Qual é o trabalho feito, né? A sequência de passos que são executados dentro da funcionalidade. Qual é o cenário, né? A contextualização, para que onde está inserido. Se tiver exceções, né? Normalmente tem aqueles erros, né? Fluxo alternativo, tem o padrãozão e tem os erros. Em caso de erro, eu faço o quê? Aí você determina as ações. Sempre tem que ter uma saída, né? Mesmo que ocorra algum erro, sempre tem uma saída daquele fluxo. Regras de negócio da empresa, do cliente. E aqui sim o seu diagrama que você vai desenhar para documentar e o histórico de versões. Como representar casos de uso? Aqui ainda, pessoal, é a forma descritiva, o computador nem o ML2 não entrou na jogada ainda. Você vai ter um código, né, para ele, um nome, o ator, quem é que vai usar, quem vai interagir com ele, né? Pré-condições, pós-condições, olha aqui, ó, entrada e saídas. Aqui o processamento. Se resume sempre nisso: entrada, processamento, saída. Quem é que usa? É só isso, pessoal. E requisitos, né? Quais são as limitações, as condições. Um exemplo aqui. Uma sequência de eventos. O ator, ele vai dar estímulos, vai agir com o seu sistema, né? Então você vai enumerar todas as ações dos seus atores, dos seus usuários, uma sequência de ações. Em resposta a cada ação, vai ter uma reação, a resposta do sistema também numerada.
É um diálogo, né? Entrada, processamento, saída. E assim vai aquela conversinha, né? Bem protocolada. E caso de erro, quais são o fluxo alternativo? Bem simples. Um exemplo da vida prática, né? Aqui o código. User case número 1. Qual é o título? Eu vou no Banco do Brasil sacar um dinheiro no caixa eletrônico. Quem é o usuário? É o cliente do banco. Então sempre tem as entradas e as saídas. O que entra? Entra o cartão com código da conta, entra a senha, entra qual a quantia que o cliente quer sacar, né? Tá. E o que sai? Vai sair o quê? O dinheiro, lógico. Dinheiro. Vai sair, vai ser atualizado o saldo do cliente, né? A grosso modo, resumidamente é isso. Tá. E falta descrever passo a passo o que acontece, né? Os eventos, o processamento, entrada, processamento, saída e atores. É isso. E fluxo alternativo. Aqui está numerado. O que o ator faz? Ele chega lá, insere o cartão. Aí o terminal de caixa automático já manda para frente código da conta. O sistema valida, vê se a conta existe. E já pede senha para o cliente. O cliente vai lá, digita a senha, o sistema valida a senha. E aí o sistema pergunta quanto que você quer sacar. Aí já abre a gavetinha com o dinheiro e já debita na conta, né? Percebe, pessoal? Isso é uma fichinha assim de descrição de casos de uso. Mas faz de conta que deu erro, nem sempre é aquele fluxo costumeiro, né? Deu pau lá, sei lá. O cliente inseriu um cartão errado de outro banco, ou então a conta já expirou. O que você tem que fazer? Dar mensagem de erro e fim. O cliente não tem dinheiro suficiente, dá mensagem de erro e fim. E os requisitos não funcionais. O tempo de resposta no máximo 30 segundos, que é aceitável, né? Pessoal, bem simplesinho, né? Tá claro, né? É só um exemplo. Então, especificação passo a passo, uma receitinha para você não se esquecer. Como que você cria um caso de uso. Isso é só no papel, pessoal, não entrou o ML ainda. Perguntar para os usuários quais são as entradas e as saídas. Identificar outros sistemas. Tem que consultar banco de dados, outro servidor. Funções, né? Descrever as funcionalidades passo a passo. O que é que você tem que fazer? Qual é o trabalho que seu software vai fazer em resposta aos estímulos do usuário? Quem são os atores que interagem com o caso de uso? As restrições, né? Requisitos não funcionais. O cenário, você descreve, isso aqui é um terminal automático de atendimento bancário fora do horário de expediente. É o cenário. Conta uma historinha, passo a passo, descreve. Por fim, aí que você vai desenhar o diagrama. Percebe que se você mostrar somente o diagrama, ninguém vai entender nada. Se você mostrar do 1 ao 7, pessoal entende. Só que o diagrama já é um negócio assim que você bate o olho e já entende tudo, né? Se quiser ver o detalhe, você olha. Se não, que você está na pressa, você bateu o olho no desenho, você já viu tudo. Pessoal, então é assim, desenhar diagrama de caso de uso tem que estar tudo completo, com texto, com ficha, tudo que foi especificado essa receitinha aí.
tem uma modelagem. Aqui você já vai usar as técnicas de programação orientada a objeto. A modelagem vai auxiliar a comunicação entre analistas e cliente. É um diagrama bem informal, o cliente vai entender. Apesar de ter alguma coisinha de orientação a objeto, é bem simples. São as principais funcionalidades de ponto de vista do usuário. É um documento assim de início, de aprovação, né? Um exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, eu vou passar a batida, eu já expliquei lá no início, tá? Outro exemplo. O menu do PowerPoint. Você abre aqui, clicou aqui, né? Esse carinha aqui. Vai abrir todas as funcionalidades. Cada elipse representa uma função que vai ser implementada no seu sistema. Aqui o ator, né? É lógico que depois você vai detalhar. Cada elipse vai ser uma folhinha, um diagrama. Quais os elementos? Já foi falado lá atrás, né? De 1 a 7. Resumidamente, é o ator. Representa o papel de uma entidade externa. Pode ser um ser humano, a maioria das vezes, mas também pode ser qualquer coisa. Um hardware, um outro sistema, um sensor qualquer sensor de temperatura que dá um input lá para você, é um ator. A sequência de ações, né, o processamento, e os relacionamentos com outros casos de uso, né? Você pode unir, incluir, estender. Sempre tem um relacionamento representado por linhas. As associações com atores e também com outros casos de uso. É um diagrama, uma coisa vai crescendo, vai detalhando. E o sistema? Bom, o sistema é um retângulo, esse retângulo aqui. Aí você dá o nome do sistema aqui. Aqui os atores. Aqui o processamento, você dá o nome lá, tipo assim um verbo um infinitivo. Escreve uma ação, né, um processo de trabalho. Exemplo de atores. Um cliente, né, numa empresa que compra produtos. Funcionário da empresa que interage com o sistema, emitindo nota fiscal, atendimento do pedido. O entregador da empresa também aciona o sistema para dar baixa. Mercadoria entregue. Aí cartão de crédito, né, que também interage com o seu software. Controle de estoque, tem um banco de dados que você tem que consultar. Todos esses aqui, ó, você pode ver, elemento humano, elemento humano, elemento humano. Aqui já é um software, né, de cartão de crédito. Aqui é outro software, outro sistema de banco de dados, controle de estoque. Graficamente é uma elipse e aqui você põe o nome da função. Sempre é um verbo, né? O que faz esse processo aqui, essa função? Pode ser usado por vários atores, né? Vocês vão ver exemplo aqui. Lá na imobiliária, por exemplo, tinha o corretor que consultava o cadastro de imóveis. E assim como o cliente também consultava o cadastro de imóveis. Executado por um ou mais atores. Escreve uma sequência de ações. Isso daqui, pessoal, essa sequência não vai estar no diagrama, ela vai estar descrita textualmente.
Posteriormente você vai codificar lá em Java, tal, né? O diagrama ele só dá um nomezinho. Aqui nós estamos já modelando, estamos representando graficamente um sistema do mundo real, processo de trabalho do nosso cliente, que vai ser automatizado, né? Parte do trabalho vai ser computadorizado, assim, né? Informatizado. Então, esses elementos, os atores, os casos de uso, os sistemas, têm associações. As associações são representadas por linhas. Pode ser linhas contínuas ou tracejadas. Podem ser setas cheias ou não. Cada símbolo representa uma coisa. Está te indicando alguma coisa. Tem que ter esse rigor gráfico, tá? Da linguagem. A mesma coisa, você está codificando lá em Java, esqueci lá um ponto e vírgula, não funciona. Aqui também, você vai desenhar uma seta tracejada, representa uma coisa, uma seta contínua representa outra coisa. Tem os nomes, as palavras reservadas, são algumas palavrinhas do inglês, né? Tem um include, um extend, sempre vem seguido de menor, menor, maior, maior. Pessoal, esses três conceitos aqui, ó, são técnicas de análise orientada a objetos. Façam uso disso, aproveitem, usem sempre que for conveniente. Porque vocês vão ter um ganho enorme em produtividade, em economia de linhas de código. Vai facilitar muito, o seu software vai ficar mais modular, mais fácil de manter, né? Mais enxuto e mais simples, né? E vai fazer a mesma coisa de que fosse fazer de maneira diferente. O include é o que? É reuso de software. Você vai incluir um código, um trecho de código dentro de outro. É um trecho de código independente que está funcionando lá, mas ele serve para montar. É como se fosse algumas peças que você vai montando. Estender, a mesma coisa. Uma função dentro de outra função que chama a outra função. Aqui uma função que está dentro de outra. Generalização, especialização é o conceito de herança, né? Tanto um como o outro é a mesma coisa, depende. Se você olha de baixo para cima, é generalização. Se você olha de cima para baixo, é especialização. É o mesmo gráfico, é o mesmo diagrama. Você virar de ponta cabeça, você chama de generalização, senão você chama de especialização. A gente já vai ver. Então, para você interconectar um ator com um caso de uso, por exemplo, você desenha uma linha com seta cheia. A relacionar o ator com o caso de uso. Você vai indicar que aquele ator está usando aquela funcionalidade do seu sistema. O ator pode dar estímulos para entradas, né, para o seu software. Ainda não é software, mas é uma tarefa, né, que está sendo executada manualmente, talvez. A associação demonstra que o ator utiliza a função do sistema, que está representado pelo caso de uso. Você indica com aquela seta cheia, né, apontando do ator para a elipse. Ele está requisitando a execução da função. Ou ele pode estar recebendo o resultado, né? Aí a seta está em sentido contrário, vai da elipse para o ator. Ele está recebendo uma ação do sistema. Pode ser direcionado ou não, não é obrigatório que seja seta. Inclusão.
Pessoal, eu estou descrevendo assim, depois eu vou fazer o desenho bonitinho, vocês vão entender, tá? Logo na frente tem um exemplo gráfico. Inclusão. Pessoal, é uma regrinha assim de decoreba mesmo. Toda vez que você vê essa palavra include, inclusão, você já associa que é uma operação obrigatória, sempre é obrigatório. É um caso de uso dentro de outro caso de uso. Um caso de uso que inclui outro, ele precisa dele. Imagine um automóvel inclui um motor. Sem motor não existe automóvel, então automóvel inclui motor. É isso. É utilizado uma inclusão quando um caso de uso é usado dentro de outro. É um tipo de relacionamento entre casos de usos, tá? A gente viu o relacionamento entre ator e caso de uso, agora estamos vendo relacionamento entre dois casos de uso. Como que você representa? Assim. Aqui, ó. Esse caso de uso inclui esse outro. Você põe a palavra-chave include, uma seta com linha pontilhada. É o padrão, tem que ter o rigor da linguagem, pessoal. Senão quem está interpretando não vai entender. Você está indicando exatamente o que o programador deve fazer. Um trecho de código aqui, dentro dele tem outro trecho de código que é exatamente esse. Esse trecho aqui é independente, ele atende outros atores, mas também ele pode estar dentro desse cara aqui. Tá bom? Isso é uma operação obrigatória. Toda vez que eu rodar esse procedimento aqui, eu vou ter que, em determinada linha de código, rodar esse que está dentro dele. Aqui está um repeteco, mesma coisa, tá? A inclui B. Toda vez que eu rodar A, obrigatoriamente eu tenho que rodar B. Então, um dentro do outro. Um exemplo do mundo real, né? De novo, lá na máquina de caixa automático do banco, eu tenho 3 operações, 3 casos de uso, 3 funcionalidades que seu software deve implementar. Estou simbolizando aqui, indicando aqui para o programador. Você vai codificar uma funcionalidade, emitir extrato, uma outra, saque, uma outra, informar o saldo. Isso podem ser 3 opções do menu lá da caixa automático. Então, fazendo o reuso de software, né? Aproveitar uma coisa que já existe, um trecho de código, validar cliente. Olha que legal, pessoal. É um outro caso de uso independente, né? Está lá solto no meio do seu código, mas que ele é incluído toda vez que eu for emitir um extrato. Obrigatoriamente, o que você tem que fazer? Inclui validar cliente, ver se a conta existe, ver se a senha é válida, né? Efetuar saque, mesma coisa. Como que você vai sacar dinheiro se você não validou senha, não viu se a conta existe? Formar saldo, idem. Então é uma operação obrigatória, include, tá bom? Pessoal, dá um intervalinho para ver se tem dúvidas, ver o chat aqui. Ninguém fazendo pergunta. Pessoal, tá clara a aula, pode seguir. Dúvidas, comentários, críticas, por favor. Tudo tranquilo. Professor, boa noite. É sobre o assunto de extensão e generalização. Tinha surgido uma dúvida. Mas pode perguntar, Giovanni.
É que quando eu usava generalização, eu tendia a usar mais entre atores. Então, por exemplo, se um ator de administrador de um sistema, ele está generalizando para um usuário normal. Isso quer dizer que um administrador pode fazer tudo que o usuário faz e eu não tava, eu não consegui ver muita diferença entre que não seja atores. Sabe, quando uma função se generaliza e estende de outra. Eu não consegui ver muito essa diferença. É, O senhor sabe me dizer? são dois atores distintos. Os atores, eles não são parte do seu sistema, é o mundo externo, tá? Sim. Mas no caso que não seja ator, porque eu não vi muita diferença de uma função se estender e se generalizar de outra, é muito parecido. Tem uns exemplos que Ah, estão usuais. entendi. É, confunde mesmo. É natural isso. É um pouco assim, como é que se diz? Não é muito intuitivo. A generalização é uma herança, indica o pai e o filho. O filho herda todos os atributos, todos os métodos, toda a funcionalidade do pai, né? Então aquilo ali é o sangue dele, a genética dele, sempre está lá dentro. E ainda assim o filho ele desenvolve mais habilidades do que o pai, né? Além de ter tudo que o pai tem. E estender, o que que é? Lá no seu código, lá em Java, eu vou estender uma classe dentro de outra. Não é herança, você está chamando aquela classe, executa ela, uma chamada assim, não é inclusão, por quê? É como se fosse inclusão. Você está lá numa sequência de linhas rodando, você dá um salto, roda um método de outra classe e depois você volta no seu método. Você estendeu, você ampliou a sua funcionalidade através de outra classe, correto? Mas extensão, a única diferença que tem entre inclusão e extensão, ambos incluem, né? Mas a inclusão é uma coisa obrigatória. Inclusão é parte indispensável daquela classe. Ó, esse código aqui, ele não roda se não tiver aquela outra chamada. A extensão não, ela tem uma condição. Você tem um if, somente em certos casos específicos, você inclui ou não. A gente não fala que está incluindo condicionalmente, a gente fala estamos estendendo funcionalidade. Casos de uso é a mesma coisa, tudo é software que depois vai ser codificado, né? Se você não codificar em Java, você vai detalhar mais no diagrama de classes e depois você vai codificar, correto? Consegui explicar, Giovanni? Sim, professor. Era mais sobre a generalização mesmo, que estava com dúvida. Ah, tá. Tá claro para você, né? Que bom que você Sim. entendeu. Eu vou explicar de novo aqui, vou repassar e aí você pergunta de novo se você ainda tiver alguma dúvida, tá bom? Então fica assim, para resumir a dúvida. Generalização é coisa herdada, tudo. Tá no sangue, tá no DNA, herança. E inclusão é uma coisa que não foi herdado de ninguém, que você inclui, mas é obrigatório sempre ter. É tipo uma montagem, né? O carro, ele monta aquele motor, senão ele não é carro. Só que esse carro herdou assim aquele modelo do modelo antigo, percebe?
E a inclusão é uma coisa obrigatória. Extensão é uma coisa opcional, que também é uma inclusão, né? Mas se chama de extensão porque não é obrigatório. Tem que ter um teste, tem que ter um if no meio. Por exemplo, um carro com um reboque, com uma carretinha atrás. É opcional. Agora, o motor não, o motor sempre é obrigatório. E herança? Herança é como se diz? Uma evolução daquele modelo de carro, né? Ele herdou todos os atributos, as funcionalidades do modelo antigo e ainda implementou mais coisas. Eu vou prosseguir, tá bom? Então, Tudo bem. Obrigado. obrigado pela pergunta. Eu gosto muito da interação. Eu acabo me sentindo sozinho aqui. Com isso, com a sua dúvida, eu já expliquei tudo. Vou repetir agora. Então, estou continuando aqui. Relacionamentos entre casos de uso. Que nada mais são do que funções do seu software, né? Cada caso de uso é uma tarefa, uma funcionalidade. Você relaciona um caso de uso com outro caso de uso, ou seja, uma elipse com outra elipse. Você indica com uma seta pontilhada com a palavra-chave escrito assim, extend, e apontando para o caso de uso que vai ser a extensão do seu caso de uso. Pessoal, funciona igualzinho à inclusão, só que a diferença é o quê? Quando você fala extend, é uma opção, você sempre tem que ter um teste antes para decidir se você vai estender ou não. Na vida real, como que seria um exemplo? É muito comum, tá? Aqui é como que você representa. Igualzinho à inclusão. Na prática, funciona como inclusão. A diferença é o quê? Não é obrigatório. E a inclusão sempre é obrigatório. É parte daquela caso de uso. A extensão é uma parte, mas é uma parte opcional. Então, B, poderá, talvez não seja, incluir caso de uso A. Pessoal, está muito abstrato, mas a gente tem que ver um exemplo do mundo real. Aqui, agora sim. Tá. Eu espero que não aconteça com ninguém, né? Hospital, exemplo de um hospital. No hospital você chega lá, você é atendido, né? Então tem todo aquele protocolo, aquele atendimento de rotina, atendimento normal, né? Eu retornei aqui para tirar os pontos. Mas tem também aqueles casos que são atendimentos de urgência, né? Fura a fila, passa na frente de todo mundo. O que é a urgência? A pessoa está sentindo dor, alguma fratura, algum sangramento, é uma coisa que não pode esperar, né? Então você tem aqui, ó, atendimento normal, que a maioria das vezes, né, ele roda e não precisa estender a urgência. Aqui ele vai fazer sempre a mesma coisa que ele tem que fazer. Como for urgência, ele estende, ele faz algo mais, tá? Eu não vou falar que ele inclui, porque é opcional, tá bom? É uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não. É um caso de uso dentro de outro caso de uso, tá bom? Mais uma associação entre casos de uso. Aí vem a pergunta aqui do Giovanni. Uma generalização ou uma especialização? Pessoal, eu expliquei na aula passada, tinha um gráfico, deixa eu ver se tem aqui, mas a gente já chega lá. É um caso de uso genérico, mais simples, né? Mais básico,
que vai dar uma herança, vai originar um outro caso de uso que se especializou, que ele acrescentou mais coisas. É assim, o meu pai, o Geraldo Bevilacqua, né, ele me deu de herança muitas coisas, muitos ensinamentos, inclusive. Só que eu, como vivo num mundo mais informatizado, eu conheço computação, ele não conhece. Eu me especializei, eu acrescentei mais coisas, além do que eu herdei. Isso é especialização. Ah, mas e generalização, o que é? Pessoal, não é a mesma coisa, é o caminho de trás para frente. Se eu pegar o Argemiro, passar pelo Argemiro e depois olhar para o seu Geraldo, o seu Geraldo é uma generalização do Argemiro, porque ele faz menos coisa do que eu. Então, o caso geral é mais simples, mais genérico. E o especializado, ele é mais complexo, ele se diferenciou, né? Ele tem algo mais. Como que indica? Olha, pessoal, a seta aqui é contínua, já mudou, não é pontilhada mais, tá? Aqui não é pretinho, aqui é claro, tem que seguir toda essa padronização. Eu estou dizendo para você, esse caso de uso aqui, ele é herdeiro desse aqui. Olha como que é intuitivo, a gente tem que decorar, porque chega a certa altura do campeonato, você fala a seta aponta daqui para lá ou de lá para cá, e fica aquela confusão. Vocês memorizam da seguinte maneira: eu vou executar esse caso de uso, estou indo lá, mas para eu descrever ele, eu preciso olhar para o pai dele, para saber o que foi herdado. Eu não vou repetir aqui os atributos, aqui. Não, eu tenho que ir lá consultar para eu ver. Tudo foi herdado, não preciso repetir aqui. Eu estou fazendo um reuso, né, de software. Aqui eu só vou codificar aquelas coisas peculiares do Argemiro, só o que ele tem a mais. Tudo vem daqui, a maioria, 90% vem daqui. Aqui você já só vai pôr algum plus, alguma coisa mais moderna. Então eu tenho que olhar lá, por isso a seta aponta. Como que você lê esse diagrama? Esse caso de uso é uma especialização desse. Esse caso de uso é uma generalização desse. Percebe? Tanto faz, se você olhar da direita para a esquerda, você fala que é uma generalização. Se você olhar da esquerda para a direita, esse é uma especialização desse. Simples, pessoal. Tem muita confusão. O que é isso? O que é aquilo? É a mesma coisa. Se você desenhar de cima para baixo, se olhando de cima para baixo, por exemplo, especialização. Você pega o papel, vira de ponta cabeça, se fala, isso aqui é uma generalização. É tudo a mesma coisa, tá? Depende de onde você olha, da ordem que foi desenhado. Aqui fica A, B, B, C, vai só confundir. Então, como que eu leio isso aqui? B é uma especialização de C. C é uma generalização de B. E como é que eu sempre vou me lembrar do sentido da seta? É fácil. Eu estou olhando para B aqui, eu estou vendo a lista de atributos. Blá, 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 blá. Opa! Para eu continuar a saber tudo que os atributos de B, eu tenho que ver o que foi herdado. Então eu olho para lá, aponta para lá, tá bom? É um macete assim para memorizar. Seguindo exemplos, né? Uma lojinha de venda de CDs. Olha aqui, ó. Venda de CD. É uma generalização desses caras aqui, ó. Por que a seta aponta para cima? Porque quando eu for ver os atributos aqui, ó,
de venda de CD a prazo, para eu completar a listinha de atributo, eu tenho que olhar lá em cima, para onde a seta está apontando. Mesma coisa, venda de CD à vista. Aqui tem só um ou dois atributos, fala, pô, mas só isso? Cadê o resto? Olha lá em cima, porque é uma especialização lá de cima. Tá bom? O pai é o mais simples, o mais antigo, e o filho é o mais moderno, mais completo, tá? Memoriza dessa seguinte maneira. Ah, pode ter atores. Eu posso ter, como é que se diz? Especialização de atores. Essa pergunta aqui do nosso amigo aí, o Giovanni. Aqui, Giovanni, ó. O professor, ele tem mais poderes do que um aluno lá no Instituto Federal com relação à biblioteca, né? O aluno, ele só pode tomar um livro emprestado e devolver o livro. O professor, ele vai lá pegar um livro. Ah, não tem. O professor, ele pode pedir para comprar o livro, mas o aluno não. Então, ele tem uma coisa a mais, ele se especializou. Ele tem tudo que o aluno tem e ainda ele pode solicitar a compra de livro. É como se fosse o administrador de sistema e o usuário comum, né? Que você perguntou, Giovanni. Quer dizer que não é que ele inclua tudo isso, mas ele está no sangue, está no DNA dele, porque ele é um herdeiro, né? É o conceito de herança. Ele herdou todos os atributos, todos os métodos do usuário. Ele é tudo que o usuário é. E aí você no seu código, para simplificar o seu trabalho, você somente inclui aí um métodozinho. Solicitar título. E você olha aqui para essa classe aqui, ó. Você fala, nossa, mas essa classe aqui tá vazia, não tem nada, só tem um métodozinho aqui. Cadê os atributos? Cadê os outros métodos? Olha lá, ó, que você vai ver. Tem uma palavra-chave lá que diz que é herdeiro, né? Um processo de herança, tá bom? Então, automaticamente, o professor também pode reservar, fazer um empréstimo de livro, além de poder comprar. Outro exemplo, olha aqui, pessoal, como que é a técnica de você reusar software, de você fazer um negócio assim mais enxuto, mais modular, mais fácil de dar manutenção, um trabalho mais elegante, né? Toda vez que você usar include, extend e aquela seta, essa seta aqui, ó, não tem a palavrinha, mas você já sabe o que é, né? Ó, como que lê isso? Já ensinei vocês. Esse aqui é herdeiro desse. Esse aqui é uma especialização desse. Aqui eu não preciso ficar codificando tudo de novo, que já está codificado aqui, né? Porque esse herda atributos e métodos. E o extend. Esse caso de uso aqui, talvez se transforme numa classe, talvez na hora que você for elaborar o diagrama de classe, em outras coisas, mas aqui já está indicando que quando você rodar esse procedimento, o caso de uso nada mais é do que um processo de trabalho, uma função, né? Um procedimento. Talvez você precise incluir esse. Não é obrigatório. Depende de um if, de um teste. Ah, tá. E aqui eu estou indicando o quê? Toda vez que eu rodar esse caso de uso aqui, é um processo de trabalho, uma função, né? Obrigatoriamente sempre eu vou ter que incluir esse outro caso de uso, essa outra funcionalidade. Vamos ver na prática, contando historinha, vamos ver se eu consigo explicar. Esse almoxarife
é uma pessoa responsável pelo armazenamento de mercadorias, né? Então, ele precisa chegar lá no estoque, no armazém, e requisitar um material, né? Uma retirada. Vai preencher lá um papelzinho, vai registrar no computador. Ó, eu estou retirando esse material aqui. Bom, antes de retirar, ele já sabe o que quer. Ele vai ver se tem, né? Sempre ele vê. Como é que ele vai retirar se ele não checar se tem no estoque? É obrigatório, include. Ah, tá. Agora, caso não exista no estoque, ou acabou, caramba. É uma condição, nem sempre ele vai precisar comprar, correto? Por isso que é um extend. Tem todo aqui um caso de uso bem documentado, passo a passo. Compra de material. Talvez você roda ele ou não. Ah, bacana. E aqui, toda vez que como se diz, eu emito um pedido de compra, é uma tarefa, né, uma função que esse carinha aqui talvez execute manualmente. Você preenche o papelzinho, solicito comprar tantas quantidades de material assim na cor tal. Ah, tá. É somente uma parte do processo de compra. É uma coisa mais básica, mais genérica. Depois, aqui dentro, esse cara aqui herdou toda essa parte aqui de pedido de compra. Aqui tem mais coisas, especializou, vai ter pesquisa, ordem de compra, outros papelados aí, tá? Deu para entender, ó, isso aqui é o resumo de tudo, praticamente. A aula de hoje está tudo nesse slide aqui, no número 47. Vocês entenderam até aqui, pessoal? É muita coisa, né? Só exercitando, só na prática. Vai ter exercício, depois eu vou corrigir, comentar, apontar para vocês. Não é difícil, pessoal. É treino. É igual jogar futebol. Quanto mais você joga, mais rápido você faz e mais você aprende. Tem que praticar, é uma aula assim muito prática. Tem que desenhar muito para aprender. Aqui já está repetindo, né? Almoxarife. Eu já expliquei tudo, né, pessoal? Um por um, tudo de uma vez. Não vou passar batido aqui, tá? Extend, include e especialização. Esse cara é uma especialização desse. Esse cara é uma generalização desse. Por que que a seta aponta para cá? Ah, porque na hora de eu descrever essa tarefa aqui, ela vai estar só umas duas linhas, não está completa. E por que que como que eu vejo todos os atributos? Eu tenho que olhar lá no pai dele, porque ele herdou os atributos de lá. Por isso que se aponta para onde você está olhando. Um exemplo aqui, um consultório médico. O Argemiro vai lá fazer uma consulta no oculista, no Dr. Alexandre. Então eu telefono, a secretária atende, né? É a função de marcar consulta. Tanto eu como a secretária do Dr. Alexandre vão atuar nesse caso de uso aqui. São dois atores. Mesma coisa, se eu quiser mudar de ideia, vou ter que dar aula nesse dia.
Eu ligo lá, a secretária atende, cancelar consulta. Ah, tudo bem. Olha o include aqui. O que é que está indicando essa palavra-chave? Indica o seguinte: toda vez que você for marcar consulta, obrigatoriamente você vai ter que procurar o registro do argemeiro lá no cadastro do médico. É obrigatório. Ah, legal. Outro procedimento. Ele consultou tudo, eu quero pedir uma receita, né, de remédio. Renovar uma receita. Telefono lá e vou falar com o doutor, né? É só ele que pode receitar. E mais uma vez, obrigatoriamente o doutor precisa consultar o meu cadastro lá. Include, obrigatório. Um outro caso, um outro procedimento, né? Vou pagar a consulta. Então, na hora de pagar, é opcional, né? Sempre tem aquele diálogo, né? Você tem plano de saúde? Vou ter que consultar, né, o seu Unimed, ver o que a parte que o plano cobre, a parte que você vai pagar. Aqui está indicando o seguinte: no plano de saúde tem alguma informação minha que é mais genérica. O médico tem acesso, o balconista. Consulta no site da Unimed. E tem outras informações que são adicionadas por ele. Por isso que esse cara aqui é uma especialização desse dados do plano de saúde, né? Aliás, é o contrário, hein? Olha, agora eu que tô eu que me atrapalhei. O plano de saúde é uma especialização de pagar a conta. Aqui também não entendi direito. Se você tem plano de saúde, você não precisa pagar a conta. Deve ser isso. Outro exemplo, vamos lá. Aquelas maquininhas, né, de self-service. Eu quero comprar uma latinha de Coca-Cola. Você vai lá, põe o dinheiro e a Coca-Cola é servida pela máquina. Então nós temos aqui o cliente, que ele aciona o software lá da máquina, comprar. Mas tem outros atores, né? Tem o cara que reabastece com os produtos, enche lá o que está faltando de mercadoria, tem salgadinho, Coca-Cola, Fanta, Guaraná. E tem também uma outra pessoa que só vai lá para tirar o dinheiro. Bom, vamos ver o reabastecedor. Oh, ele tem mais poderes que um cliente, né? Se ele quiser comprar um salgadinho, a máquina vai vender para ele, é claro. Então ele herda tudo que tem do cliente. O cliente é a classe genérica. Ele tem uma especialização, ele tem tudo que o cliente tem, mas, ou seja, ele pode comprar um produto, mas ele ainda tem a funcionalidade, caso de uso, né? A função de reabastecer. Ah, tá. Parece duas vezes aqui. Toda vez que ele for reabastecer, ele pode ser que sim, pode ser que não, tem uma condição. Se ele vai lá, a máquina está cheia, não precisa reabastecer nada. Então tem um extend, uma coisa que nem sempre é necessária fazer, tá? Bom, faz de conta que ele precisa reabastecer. Ele vai rodar esse método aqui. Obrigatoriamente você tem que abrir a máquina, tem um procedimento lá de usar uma senha, uma chave.
Legal, é obrigatório. Toda vez que roda esse, tem que incluir esse cara. Fechar, mesma coisa. Quando você fechar, você também... toda vez que você reabastece, obrigatoriamente você tem que fechar a máquina. Lógico que se abrir, você tem que fechar. Beleza? Então, por isso que aqui está um extend, porque nem sempre ele vai reabastecer. Ele olha, está tudo ok, ele não reabastece. E o coletor? O cara só vai lá para pegar dinheiro, ele não faz mais nada. Coletar dinheiro. Obrigatoriamente ele tem que abrir e fechar o cofrinho, né? Beleza, pessoal? Está bem simples. Então aqui você tem um procedimento de fechar, sei lá, algumas linhas de código em Java que está atendendo a dois outros métodos, dois outros casos de uso. Abrir, mesma coisa. Você organizou o seu código de uma maneira que você usou extend, include, percebe? Isso aqui aqui você usou herança, ó. Toda vez que você usa esses conceitos de análise orientada a objeto, você cria um código mais enxuto, mais limpo, né? Aqui, vender CDs, uma loja. Pessoal, isso aqui não existe mais, mas faz de conta que existe CD lá, né? Um balconista, ele tem a função de vender CDs. Uma função genérica, básica, né? Que vai gerar filhos, vai originar uma venda mais sofisticada do que a venda básica. É a prazo ou é à vista? Então tem alguns métodos aqui que inclui parcelamento. Tem alguns métodos aqui que inclui um desconto. Esse desconto nem sempre é concedido, então por isso que está como extend. Tem que ver certas condições, valor total da venda, se comprar bastante dá um desconto, sei lá. Aí entra num outro procedimento aqui de desconto. Então, tudo aqui é venda, tudo aqui tem coisa em comum. O que que eles têm em comum? Lá em cima, a generalização. Daí chega a hora de pagar, né? Como que você quer pagar? Com cartão ou com boleto? Também outra especialização. Esses dois aqui têm muita coisa em comum. O que que eles têm? A generalização, que ambos são vendas, só que essa venda aqui é com boleto, essa aqui com cartão, são especializações. Toda vez que o balconista for emitir um ticket, né, de venda, uma notinha, obrigatoriamente, o que quer dizer? Include é obrigatório, tem que fazer login no sistema, né? E o gerente? Aqui eu já estou explicando, olha, o gerente tem mais, herda tudo que o atendente balconista tem, que ele é mais genérico, mais limitado. Só que ele especializou, ele adicionou mais uma funcionalidade aqui, e é o que? Gerenciar o estoque. Ele vai comprar mercadoria, vai abastecer a gôndola, né? E ele também usa login. Esse login serve tanto para o atendente como o gerente. Ele tem um include. Se ele não fizer login, ele não consegue administrar estoque. É uma coisa obrigatória. Pessoal, por hoje é só. Aqui tem umas dicas, né? Esse softwarezinho aqui, ó, softwarezinho, que nada, esse aqui é um baita de uma aplicação aqui completa. É o mais utilizado para ferramenta Case, Computer Aided Software Engineering. Vocês são engenheiros, né? Vão projetar, modelar, analisar um software.
e vão usar essa ferramenta para desenho. Embutido nela tem muitas funcionalidades. Se você comprar, né, que custa caro, tem algumas ferramentas case que basta você desenhar corretamente, modelar corretamente, ela ainda gera para você o código Java. Olha que coisa fantástica, né? A Microsoft tem lá o C Sharp, que é gerado automaticamente através de diagramas, mas tem que saber a teoria, tem que saber desenhar corretamente, aí o código sai. Senão não vai sair nada que funcione. Então vocês podem entrar nesse site aqui, fazer download. Usem a versão Community, que é totalmente gratuita. Dá para fazer as atividades propostas direitinho, de uma forma bem padronizada. Aqui tem um exemplozinho. Como desenham casos de uso. Você vai lá no menu, escolhe Use Case Diagram. Aí tem os outros diagramas aqui que nós vamos ver nas outras aulas. Tem toda a parte que eu ensinei hoje, ó, os atores, como criar um caso de uso. Pacote aí na outra aula. As ligações, né? Relacionamentos, associações, com seta, expliquei hoje. Extend, include, expliquei hoje. Generalização. O que mais? Um diagramazinho que eu vou pedir, né? Como atividade. Aqui, inclusive, tem aquelas fichinhas, né? Que são os requisitos. Pré-condições, pós-condições. A sequência de numeradas de ações, né? Os atores. A resposta do sistema. Já está em tudo completo aqui no Astar. As exceções, né? Quando você tem um fluxo de ações, tem as coisas que deram errado, né? Vamos supor, eu trabalho aqui na recepção, toda a mercadoria que chega eu recebo e guardo no estoque. Mas veio um lote aqui que veio quebrado aqui o negócio. Tem que ter um outro caso de uso que é devolução de mercadoria quebrada. Pessoal, por hoje é só. Será que eu corri muito? Não dei chance para vocês. O que vocês acharam da aula? Tem dúvidas, comentários, críticas? As críticas são muito bem-vindas, por favor. Quero ouvir vocês. Vou até fechar o microfone. Foi de boa, professor, porque é meio que uma revisão do que a gente viu no engenharia de software, né? Pelo menos a UML. Então foi de boa, achei de boa. Obrigado, Luciano. Mais alguém? Essa parte assim eu tenho que repetir porque é o que a gente tem em comum com a engenharia de software, né? Mas daqui para frente a gente já vai entrar no nosso aula mais específica. Acabou a introdução, né? Eu dei aquela parte lá de aula anterior, quebra do paradigma, né? De programação procedural. Aliás, o professor Diego, né? Professor, tudo bem? Boa noite. Ele tem muito para ensinar para gente sobre essa parte assim do paradigma de análise orientada a objetos. O que você tem a acrescentar, professor?
Olá, boa noite. Tudo bem aí, professor? Tudo bem, pessoal? Preparei, né, uma aula, né, para complementar essa parte de paradigma orientado a objetos, que às vezes, né, parece que orientação a objeto, né, o paradigma orientado a objeto é uma coisa instantânea, momentânea e que pode parecer, né, quando a gente está trabalhando com ela, que foi uma coisa que não tem uma linha de evolução, mas ela vem de uma teoria chamada teoria de modularização, né? E vem de longa data, né? Isso aí vem da década de 80, né? Que começaram as teorias de modularizar um software, né? Que tem muito a ver com funções, né? Você lá tem a função em C, onde ela é autossuficiente, né? Você pode pensar nela como uma estrutura autossuficiente, onde você tem as entradas, as saídas, e ela faz uma determinada tarefa. Vem daí, né, o paradigma orientado a objeto. Então, eu preparei mais uma aula para complementar o que o professor Gemiro já colocou, né, para vocês como o paradigma orientado a objetos. Eu pretendo falar dela mais para frente. Mas isso mesmo. Ok, professor, muito obrigado. Então é isso, meus amigos. Hoje é só. Estou aberto a comentários, dúvidas. Eu estou a dispor de vocês para qualquer apoio. Senão, vocês estão dispensados, né? Boa noite, obrigado pela paciência, né, de ficar me ouvindo. Muito obrigado, professores. Boa noite. Boa noite a todos também. Boa noite, Ronald. Valeu, boa noite. Boa noite a todos também. Nízia, boa noite, obrigado. Marcos, Jaqueline, Luiz, Natália, Ivan, obrigado, Valeu, boa noite. Boa noite. Paz. Caio, boa noite. Luana, tchau, querida. Marcos, Murilo. Nossa, quanta gente, sala cheia, tô feliz hoje. Ah, que legal. Boa noite.